Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmara 13, programa da nossa gente, desejando já o início de tarde maravilhoso, abençoado para você, para toda a sua família. E você já viu aí, a gente vai começar o programa já falando de câncer de estômago. Olha, gente, os números apontam e nós precisamos muito estar alertas, todos nós, porque o número de pessoas com câncer de estômago vem aumentando e o interior do Amazonas, infelizmente, vários municípios acabam estando lá no ponto principal desse ranking. Então, temos que chamar atenção e é para isso que a gente já começa essa terça-feira com o nosso Alô Doutor. Hoje a gente está com um programa um pouco menor, tem futebol na Band. Daqui a pouco a gente está toda a programação, mas agora deixa eu já começar dando aqui o nosso bom dia, o meu parceiro de todas as terças-feiras, Dr. Sidney Chalub. Tudo bom, meu querido? Bem-vindo. Boa tarde, Conceição. E realmente, nós vamos falar de um tema de suma importância para o Amazonas, você aí do interior, alguns sinaizinhos de alerta para diagnosticar e principalmente prevenir essa doença que tem assolado a nossa região. E infelizmente, nós estamos andando, Conceição, ao contrário do restante do mundo. Enquanto a incidência de câncer de estômago tem diminuído, no Amazonas tem aumentado e nós vamos saber quais são os fatores que estão levando a essa incidência maior. E a gente vai falar também sobre diagnóstico e sobre tratamento. Agora, é importante lembrar que, graças a Deus, aqui no Amazonas, e o Dr. Sidney, que é um profissional desta área, a gente sabe que muito já se avançou. Agora, é preciso também saber o que nós estamos comendo. E é por isso que a gente já vai às ruas agora saber como é que está o prato do amazonense, hein, Dr. Sidney? Vamos conferir aqui? Vamos então? Vamos lá. O que não pode faltar no seu prato no dia a dia? Bem, eu sou uma pessoa que como de tudo, mas eu acredito que feijão, arroz e proteína, sendo carne ou frango, para mim são coisas que não podem faltar na minha alimentação. Frango, arroz, feijão, isso aí não pode faltar, com certeza. Não, porque a gente passa o dia trabalhando, nosso almoço lá sempre é o feijão, o peixe, o macarrão, o arroz. Nosso dia a dia é mais no trabalho do que em casa. O feijão, o arroz, a salada, o frango grelhado, por causa da saúde. O prato tá bom, não tá não, Dr. Sidney? Mais ou menos. De 4, somente um falou de salada de verdura. Salada. Mas então, o feijão e o arroz... O feijão, o arroz... Combinação boa. É uma coisa interessante você ter aquele prato colorido, o branco, o vermelho, o marrom da carne, mas tem que ter o verde também das verduras, porque a maioria das substâncias anticânceres estão nas hortaliças, estão no tomate, estão no alface, estão no couve. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque a alimentação rica em proteína e rica em sal são fatores que predispõem ao câncer. Então, nós temos que deixar o prato colorido. Nosso prato tem que ser aquela coisa vistosa, bonita, que isso vai prevenir muito mais uma série de doenças, não só estômago, como intestino, principalmente. Agora, a gente colocou no início do programa, Dr. Sidney, que o número de pessoas com câncer de estômago vem aumentando. E aí a gente muito lembra do interior do nosso estado. O que está acontecendo com as pessoas que moram no interior do Amazonas? Tem uma palavra: alimento salgado. Então, se você come alimento salgado, aquele alimento que você conserva muito no sal, hoje nós sabemos que o sal é uma substância cancerígena importante. Então, principalmente aquelas pessoas que têm hábito de deixar peixe salgado, carne salgada e que gostam de deixar aquela salmoura, aquilo ali é rico de uma substância chamada nitrosamina. Essa nitrosamina, quando em contato com o carvão, que forma aquela crosta em cima, isso é um fator que nós sabidamente sabemos que é cancerígeno. Então, a gente tem que dar ênfase a alimentos mais frescos, evitando o alimento salgado, mas infelizmente o interior do Amazonas, nem todos os locais nós temos como conservar em geladeira. Então imagina assim, a rotina, a pessoa mata uma caça ou pega um peixe, um pirarucu e ela guarda de forma no sal. Aquela substância que faz com que conserve o alimento é a mesma substância que predispõe à formação de câncer. E talvez isso seja um dos fatores que tenha explicado cada vez mais a incidência de câncer. E uma outra coisa é que nós pegamos câncer numa fase avançada. Porque muitas pessoas, elas começam a sentir, aí você é do interior, você tem um hábito de comer uma quantidade
normal de comida, de um dia para outro, você acha que você está conseguindo comer menos, aquele empachamento. Gente, estranho, ontem eu comia um prato de arroz, feijão, como foi falado aí, hoje eu só estou conseguindo comer a metade porque eu fico cheio, fico afrontado. Procure imediatamente o médico, que esse talvez seja um sintoma inicial de câncer de estômago. Assim também como as anemias. Aquela pessoa que começa a apresentar uma anemia que a gente não sabe a causa, muitas vezes a úlcera neoplásica, uma úlcera cancerígena do estômago, ela é pinga e sai nas fezes. E ao longo do tempo a pessoa começa a apresentar um quadro de anemia ou umas fezes um pouquinho mais escuras, como se fosse fezes de açaí. Procure o médico, que isso é um sinal indireto da doença. Agora, quem tem mais predisposição para o câncer de estômago, o homem ou a mulher, doutor Sidney? Nós temos observado mais no homem a incidência do câncer no Amazonas, tanto que hoje, aqui no Amazonas, o câncer de estômago é o segundo câncer mais frequente. Ele está pau a pau ali com o câncer de próstata, mas ainda perde para o câncer de próstata. Então, a incidência, ela é maior no homem, até porque o homem come muito mais de forma desordenada, fora de horário, do que a mulher. Então, a incidência tem aumentado mais no sexo masculino. Agora, a quem gosta daquele churrasquinho no final de semana, que o senhor acabou de colocar, que é a questão do carvão. E muita gente aproveita o final de semana em família, né, gente? Que é muito bom também, não dá para deixar de dizer isso. Mas que tipo de cuidado para quem gosta de fazer o seu churrasco? Essa pergunta é importante, é o seguinte: o carvão e o calor muito próximo do carvão, ele degenera a proteína e isso superaquece e pode ser um fator predisponente a câncer. Então, o que se recomenda? Quando você for assar carne, for assar o peixe, você tem que deixar pelo menos meio metro de distância do carvão. Então, deixar mais no vapor do que naquela brasa. Sabe aquela crostazinha que fica aquela carvãozinho, ali é rico em substância cancerígena. Então, recomendação, você demorar mais tempo, colocar mais alto, para evitar com isso, você tenha um superaquecimento, uma degeneração das proteínas, e sempre dar preferência por alimentos mais naturais, e muito cuidado também com as misturas. E principalmente, como eu falei, do sal, e a gente às vezes tem uma linha de trabalho aqui do INPA, que tenta descobrir um fungo que tem na farinha, que pode ser um fator predisponente para câncer de estômago e até câncer de fígado. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento para as pessoas que têm câncer. Inclusive, tem imagens aí de uma cirurgia, não é, doutor Sidney? Porque quando a gente fala de alguns tipos de câncer, a gente tem a percepção, e nós já falamos aqui da lei dos 60 dias, quanto mais rápido nós tivermos o início do tratamento, o diagnóstico preciso, o tratamento iniciado logo no primeiro momento, isso é sinal de que a pessoa pode ter uma boa recuperação. Mas também você tem, se a gente fosse colocar uma escala, você tem alguns tipos de câncer que são mais fáceis, eu não sei se mais fáceis de tratar, mas com mais possibilidade no tratamento. Em relação ao câncer de estômago, doutor Sidney, qual a possibilidade de cura, tratamento e cura? A cura do câncer de estômago vai depender do diagnóstico do estágio. Na fase inicial, nós podemos chegar até 80% de cura, e hoje o tratamento de câncer de estômago na fase curativa, ele é sinônimo de cirurgia. Então nós temos que tirar parte do estômago ou todo o estômago, com margem de segurança, com toda a gordura que envolve. E numa fase mais inicial, nós podemos fazer até por videolaparoscopia. E o Amazonas hoje... A gente tem imagens, inclusive, né? Nós temos imagem aí de uma cirurgia que nós fizemos na quinta-feira, na Fundação SECOM, serviço público, fazendo cirurgia de ponta em pacientes do interior. Então, essa aí é uma imagem que a gente tira todo o estômago do paciente. Você observa que tirou o estômago e toda a gordura que envolve com os linfonodos. O que nós estamos vendo aí? Isso aqui, eu vou chegar lá perto. Por favor, vai lá. Então, aqui é o seguinte, nós temos o estômago do paciente todo retirado, a gordura que envolve, onde pode ter vasos linfáticos, e alguns linfonodos, que são umas regiões onde são as ínguas do estômago. Então, isso tudo é tirado por videolaparoscopia, através de 5 orifícios, e você tira essa peça por uma cisão pequenininha, como se fosse cesárea. Esse paciente operou na quinta-feira, hoje está se alimentando, está andando, está comendo, com previsão de alta para amanhã. Então, tudo depende do diagnóstico, e você observa que o tumor está nessa região aqui, ó. Nessa parte mais vermelhinha,
é onde está o câncer. Então, a neoplasia está aqui, você tira com toda essa margem de segurança. Esse é considerado um tratamento curativo, no qual o paciente não vai ter que fazer quimioterapia, não vai ter que fazer radioterapia, e o diagnóstico precoce é fundamental. Então, se você tem história familiar de câncer, se você tem mais de 40 anos, você começa a sentir qualquer sintoma de anemia, qualquer sintoma de empachamento ou perda de peso, procure imediatamente o médico, mas principalmente história familiar de 2 pessoas na família com câncer, vai fazer um rastreamento, faz o diagnóstico, porque quando você faz o diagnóstico sem sintoma, certamente o diagnóstico é mais precoce e a chance de cura é cada vez maior. Doutor Sidney, no caso dessa pessoa, desse paciente, a descoberta foi logo no início? Foi, mas ele chegou a ter sintoma. Esse paciente apresentou um quadro de anemia. Ele teve um quadro de anemia e as fezes escuras. Primeira coisa, procurou o médico e foi feita uma endoscopia. Na endoscopia evidenciou que a anemia dele não era ameba, que é uma coisa importante, não é causa de desnutrição, e aí ele fez o diagnóstico, e dentro, como você falou, do tempo do diagnóstico até a cirurgia demorou 3 semanas. Com 3 semanas, esse paciente foi operado e está aí hoje, curtindo já a sua recuperação, graças a Deus. Não vai para a UTI, foi para o quarto, não tomou sangue, e tem uma evolução bem satisfatória no pós-operatório. Agora, imagino que esse paciente foi verificar uma situação e descobriu uma outra, não é, doutor Sidney? Mas é isso, são sintomas indiretos. Às vezes você tem um sintoma indireto, teve sangramento nas fezes, teve fezes escura, teve quadro de anemia, procure um médico para fazer uma investigação completa, não faça automedicação, não diga que é coisas naturais, tipo doença de ameba, doença de anemia por desnutrição. Procure um médico que ele vai saber indicar o melhor exame para fazer o diagnóstico precoce. Ok, a gente vai dar só uma paradinha na nossa conversa, vamos fazer um intervalo comercial e já a gente volta na Band com o nosso Câmera 3. Já estamos de volta e hoje o nosso programa até menor, tem futebol na Band, não é, doutor Sidney? Meu comentarista, verdade. Doutor Sidney, quem joga? É verdade. Vai jogar Real Madrid e Bayern em Madrid. Oba, e aí, o senhor achou muito bom a vitória do Vasco sobre o nosso Botafogo? Né? Eu torci pelo seu Botafogo. Eu tenho certeza disso, Olha, gente, vamos continuar aqui a nossa conversa falando sobre o câncer de estômago, falando do diagnóstico, do tratamento e principalmente como a gente pode evitá-lo. Na boa alimentação, através dos alimentos, a gente pode ter muita cura, né, doutor Sidney? Fundamental. E outra coisa também que eu queria chamar a atenção é para a presença da bactéria. Existe uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori, que nós devemos fazer o diagnóstico através da endoscopia. Identificou essa bactéria, tem que fazer o tratamento, porque hoje os trabalhos mostram que a presença do Helicobacter pylori, essa bactéria do estômago, é um fator também que predispõe. Então nós já sabemos que é o sal e essa bactéria. Então a gente tem que combater de frente através do exame da endoscopia e também do tratamento com antibióticos dessa bactéria. Agora, quem tem gordura no fígado, outro dia, eu acho que a gente até falou isso aqui já, a questão da gordura do fígado, isso tem alguma relação com algum problema do estômago no futuro ou não? Não. A gordura do fígado é uma coisa que ela é muito comum em diabéticos, em pessoas que são obesas, que têm uma alimentação hipercalórica, mas não tem relação nenhuma com o câncer de estômago. Interessante que a maioria dos cânceres de estômago são daquelas pessoas magrinhas, mais agitadas, que passam do horário de comer e que quando vão comer, comem de forma desordenada. Doutor Sidney, a gente vai já ouvir várias perguntas que estão chegando, mas em relação ao fator emocional, ele é algo que pode acelerar uma pessoa a ter o câncer? Fundamental isso, já tem trabalhos mostrando, porque a nossa imunidade é o nosso fator de proteção. Se você tem uma pessoa que ficou deprimida, geralmente por perda de um ente querido, quando ela fica muito triste, a imunidade dela baixa e ela tem maior predisposição a desenvolver câncer. Então, é importante esse fator emocional, por isso que nós lá no SECOM, nós temos grupos de psicólogos que fazem acompanhamento dos familiares, porque é fundamental. Você tem que estar muito bem emocionalmente, porque a nossa imunidade depende do estado em que nós estamos. E se a gente está deprimido, logicamente que cai a nossa imunidade. É muito comum a gente dizer, fulano está deprimido, fica mais doente, fica mais gripado, e certamente fica maior
propensão de desenvolver a câncer. Esses dias eu estava ouvindo um comentário sobre isso, né? Que a depressão, quem tem depressão mexe com o humor. E quem tem o pânico mexe com sentimentos. Então, você tem que equilibrar sempre para poder estar com uma saúde melhor, viu, gente? Vamos ouvir agora as perguntas chegando aqui na Band para a gente? Vamos às ruas, então, doutor Sidney. Meu nome é Elisângela. Doutor, gostaria de saber se o câncer de estômago é hereditário. Elisângela, 75% do câncer de estômago não tem relação nenhuma com hereditariedade. Está mais relacionado com o estado de nutrição. Mas existe 10% das pessoas que têm câncer, principalmente quem desenvolveu câncer em idade abaixo de 40 anos, tem que pesquisar, porque existe uma proteína chamada L-caderina, que a gente consegue identificar naquelas pessoas que têm uma história familiar. Existe um percentual pequeno de câncer de estômago, mas a grande maioria está relacionado com hábitos alimentares, Elisângela. Criança pode ser acometida de um câncer de estômago? Olha, é muito raro. O paciente mais jovem que eu operei foi de 19 anos, e existe assim um tipo de câncer de estômago que é o linfoma malte, mas o adenocarcinoma, que é o que nós encontramos em maior frequência, ele geralmente ocorre após os 40 anos. Mas eu já tive a oportunidade de pegar paciente com 19 anos, inclusive eu fiz um trabalho de pesquisa no câncer abaixo de 40 anos, e essas pessoas que têm câncer de idade mais precoce é que tem história familiar que deve ser investigada. Ok, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Doutor, meu nome é Isaac. O álcool e o tabaco também podem contribuir para o câncer de estômago? Sim, a resposta é sim. Porque o álcool, a pessoa que bebe muito, ela fica desnutrida. Então é um fator predisponente. O tabaco, ele predispõe a câncer em todo o organismo, desde a boca, esôfago, até a bexiga. No estômago não é diferente. Então a pessoa que fuma muito e que bebe muito vai ter um estado nutricional ruim, certamente é um dos fatores de risco para desenvolver câncer de estômago. Mais uma pergunta? Mais uma. Vamos lá. Meu nome é Aliane. Doutor, eu quero fazer uma pergunta. Se o intestino preguiçoso, ele pode causar câncer no estômago? Não, o intestino preguiçoso, dona Ariane, está mais relacionado com câncer de intestino grosso, câncer de colo. Por quê? Porque o alimento ele passa mais tempo em contato com a parede do intestino e ele tem uma predisposição maior a produzir toxina nessa parede. O intestino preguiçoso está muito relacionado com o hábito alimentar, com não se alimentar com fibra, com comer baixa quantidade de folhas. E aí sim, esse é um dos fatores de risco para câncer de intestino, não câncer de estômago. Vou pegar a sua hora e dizer assim, pessoa que come e começa a ficar empachada, muito cheia, aí sim pode ser um sinal precoce ou não tão precoce do câncer de estômago. Doutor Sidney, no ano passado, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, trouxe dados para a gente, que são dados esses que nós estamos aqui sempre falando, uma estimativa, na verdade, que mais de 5.000 casos novos de câncer de estômago já foram vistos no Amazonas. Quase 40% no interior. Quando a gente coloca que o número vem aumentando no interior, é porque Manaus é uma capital-estado. Então, se nós temos 60% na capital, mas é uma capital-estado, mas pensar em 40% no interior, para a gente já é um percentual altíssimo. Que tipo de alerta, doutor Sidney, o senhor poderia, nesse momento, passar para as pessoas que estão nos acompanhando? Porque a gente fala tanto na alimentação, mas nem sempre a gente observa isso no nosso dia a dia. Não é verdade? Nessa vida tão sedentária que nós levamos, que tipo de aconselhamento o senhor pode nos dar como dica nesse momento? Então, você que está aí no interior, vamos mudar o hábito alimentar. E comer mais verdura, menos comer o quê? mais folha, Menos só o sal? Menos o sal, menos gordura, menos farinha. Diversificar o alimento. Uma coisa ruim para todo tipo de câncer é comer um único alimento. Pessoas, eu gosto muito de frango. Eu gosto muito de carne. Peixe. Não, você tem que diversificar, você tem que colocar verduras no teu alimento. E o importante é observar seus hábitos em relação ao intestino. Se tem um intestino que vai todo dia no banheiro, em determinado momento ele muda, tem alguma coisa errada. Se você começa a notar que tem umas fezes mais escuras,
tem alguma coisa errada. Então, é importante você notar essas nuances. O mais importante e o mais alarmante que você falou, além dos 40% de casos de neoplasia no interior, de câncer, são os casos avançados. Porque os nossos pacientes do interior geralmente chegam com doença muito avançada e na maioria das vezes os tratamentos são paliativos, são de extremo sofrimento. Então, o que a gente quer de alerta? Qualquer alteração no seu organismo, procure o médico, porque a maioria dos nossos interiores hoje tem como fazer endoscopia e o diagnóstico é feito através de endoscopia. É um exame que não dói, é um exame que o risco é praticamente nulo. O que nós temos é muito preconceito em relação a este exame. E você consegue visualizar e biopsiar o estômago e, como eu te falei, nós conseguimos identificar a bactéria. Se a gente identificar a bactéria, a gente já começa a fazer um tratamento preventivo desse câncer de estômago. Lembrar que a bactéria, a contaminação é oral. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca na boca, porque assim como a ameba, assim como giardia, nós nos contaminamos com Helicobacter pylori e temos que tratar de forma precoce. Muito cuidado, alerta, você que é de Parintins, que é uma região que tem uma incidência muito alta, Tabatinga, Tefé, muito cuidado isso, principalmente por causa dos hábitos alimentares. Ok, meu querido, muito obrigada. E na terça-feira que vem a gente se encontra aqui na Band para mais um assunto. Se Deus quiser, estamos aí mais uma vez. Se você tem dúvida, manda pra gente que a gente tem um tema para discutir com você. E boa semana para todos. E bom Flamengo e Botafogo domingo. Eu ia dizer pro senhor, tanto faz ganhar o Flamengo como o Botafogo, pro senhor vai ser a mesma coisa, não? Vamos estar felizes. Tá certo, então. Gente, muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê aqui na Band. Fica com Deus e uma excelente tarde para você.